Capítulo 6 do livro O Poder da Comunhão, acessando milagres através do corpo e do sangue de Jesus, com Benny Johnson e Bill Johnson. Subtítulo: Liberando o Poder da Comunhão. Em 2016, senti que o Senhor me pediu para comungar todos os dias durante os 15 dias que antecederam as eleições presidenciais. Então, todos os dias, ao meio-dia, eu pegava meu suco de uva e pão e me lembrava de tudo que Jesus fez por nós e de tudo que Ele estava fazendo em nossa nação. O meio-dia tornou-se um momento importante para orar. Quando o sol está no auge, no céu, tudo fica exposto. Gosto de pensar na luz expulsando qualquer coisa que esteja se escondendo nos lugares escuros. É um momento poderoso para interceder pela luz e verdade de Deus, para expor todas as coisas ocultas. Eu nasci para orar. Quando subo a lugares altos, o topo de uma montanha ou o topo de um prédio da cidade, para orar e adorar, sinto como se estivesse fazendo o que nasci para fazer. Estou no meu elemento. Frequentemente, vou com uma equipe de amigos e vários lugares para interceder, e nos últimos anos acrescentamos a comunhão ao arsenal de ferramentas que usamos nesses tempos. Frequentemente, a comunhão pode ficar presa à rotina da cultura da igreja. Existem grandes razões logísticas para as igrejas terem a comunhão uma vez por mês, mas isso não significa que devemos nos limitar a isso. Como todos os outros aspectos da nossa caminhada com Deus, se estivermos apenas experimentando a comunhão dentro das quatro paredes da igreja, estaremos perdendo o presente de Jesus. A comunhão é uma ferramenta poderosa de intercessão e, por causa disso, é aplicável em todas as áreas de nossas vidas. No final de 2017, Bethel convidou pessoas para caminhada de oração em seus bairros por 3 meses. Naquela época, as pessoas viajavam sozinhas ou com amigos para qualquer parte da cidade que tivessem em seus corações. Oferecemos uma lista de alvos de oração, mas aqueles que caminhavam foram encorajados a orar, tomar a comunhão e declarar a verdade sobre nossa cidade e nação. Uma das maneiras pelas quais podemos aproveitar o poder transformador da comunhão é levando-o para nossas comunidades. Eu tenho mais histórias de caminhadas de oração específicas em O Intercessor Feliz. Estas caminhadas são uma oportunidade para nos apropriarmos da nossa terra e do ambiente das nossas cidades. Anne Calvestrand, uma poderosa intercessora em Bethel, deu um exemplo desse tipo de propriedade geográfica. Em 2015, alunos que haviam passado por nossa escola Bethel do Ministério Sobrenatural viajaram em uma viagem ministerial à Turquia para o aniversário de 100 anos do Holocausto Armênio. Este genocídio foi a morte horrível de cerca de 1,5 milhão de armênios após a Primeira Guerra Mundial, que expulsou muitos armênios sobreviventes de suas terras. Os ex-alunos que estavam nessa viagem eram todos descendentes de armênios ou turcos. Juntos, eles viajaram para o local de alguns dos conflitos e colocaram os elementos da comunhão no chão, orando para que o trauma do genocídio deixasse a terra. Os estudantes armênios perdoaram os turcos e oraram para que a salvação viesse para toda a Turquia. Subtítulo: Proclamando sua morte. 1 Coríntios 11 diz que, quando participamos da comunhão, estamos proclamando a morte do Senhor. Pois sempre que você come este pão e bebe o cálice, você proclama a morte do Senhor
até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Superficialmente, esse versículo parece que estamos apenas lembrando a todos que Jesus morreu. Mas é mais do que isso. Esta frase, entre parênteses, você proclama, é a palavra grega, katágelo. É a mesma palavra usada em todo o Novo Testamento, que também é traduzida como pregado. E quando chegaram a Salamina, pregaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Atos 13, 5. ênfase adicionada. Quando você toma a comunhão, você está contando ao mundo sobre a morte do Senhor. Cada vez que você participa do corpo e sangue de Jesus Cristo, você está pregando o Evangelho. Como? A comunhão é geralmente considerada um momento de reflexão silenciosa, não uma proclamação ousada. No entanto, essa palavra, katágelo, é inegavelmente assertiva. Cada vez que você toma comunhão, você se alinha com o corpo partido e o sangue derramado de Cristo. Você está se lembrando do que Ele fez por você. Mas você também está se alinhando com o que aconteceu 3 dias depois, quando aqueles estudantes turcos e armênios ficaram juntos e derramaram a comunhão no solo devastado pela guerra. Eles estavam convidando a realidade do Cristo ressuscitado, aquele que é vitorioso sobre o pecado e as trevas, para a história daquela terra. Quando estamos alinhados com a realidade de Cristo, em espírito, alma e corpo, liberamos essa realidade para o mundo. Pregamos as boas novas, não apenas de um púlpito ou com nossas vozes. Pregamos as boas novas com quem somos. Mostramos a bondade de Deus da maneira como lidamos com as situações em nossos negócios e em nossas famílias. Cada vez que tomamos a comunhão, então, estamos nos lembrando de que somos cristãos, pequenos cristos. Quando nos lembramos de quem somos, podemos revelar ao mundo quem Ele é. Mark Mack serviu como capitão dos bombeiros da Califórnia por 30 anos com os bombeiros da vida selvagem. Em 2007, ele foi designado para um grande incêndio na área de San Diego. Aquele local havia pegado fogo 4 anos antes e um bombeiro havia morrido tragicamente. Mark e sua equipe estavam estacionados exaustamente no mesmo lugar. Com ventos de até 145 km por hora, a ameaça era extremamente alta de que o fogo começasse a se espalhar. Mark, o supervisor da divisão, foi encarregado de mantê-lo contido por todos os meios necessários. Quando seu turno começou, ficou óbvio para Mark que aquele não seria um dia fácil. Um bombeiro sofreu uma queimadura, outro caiu em uma encosta, fraturou o braço e precisava de uma equipe para resgatá-lo. Depois disso, uma equipe de motor relatou a Mark que estavam sendo alvejados. A tripulação estava limpando casas no caminho do incêndio e eles acidentalmente tropeçaram em um laboratório de metanfetamina. Em um local diferente, outro bombeiro caiu em um desfiladeiro e quebrou a perna. Seu resgate exigiu um helicóptero da guarda costeira. Em um incidente não relacionado ao incêndio florestal, uma casa pegou fogo na estrada de onde eles estavam estacionados. Um homem idoso se afastou da casa, deixando sua família com medo de ter sido pego no fogo. Ele não foi. Ocorreram 3 colisões de tráfego que exigiram a presença de bombeiros. E, finalmente, como Mark foi levado de helicóptero para inspecionar o incêndio em sua área designada, uma luz de advertência acendeu na cabine e o piloto teve que fazer um pouso de emergência.
Tudo isso aconteceu em meio às operações regulares necessárias para conter um incêndio florestal de 100 mil acres. Mark disse: finalmente, por volta das 8:30 da noite, as coisas ficaram mais lentas e eu consegui recuperar o fôlego. Eu estava extremamente cansado, estressado e muito irritado com Deus por me fazer passar por tudo isso. Eu tinha o clássico "por que eu?" atitude. Ele se sentou na porta traseira de sua caminhonete, sentindo-se oprimido e exausto, percebendo a caixa de lanches que havia sido preparada por uma igreja local. Mark pegou um saco de papel, percebendo que não tinha comido nada o dia todo. A primeira coisa que tirei foi um pequeno pedaço de cartolina verde, escrito com a caligrafia de uma criança em giz de cera preto, e estava escrito: "Obrigada, amor, Ellison." Baixei a cabeça e chorei. Então eu ouvi aquela voz mansa e delicada, e ele disse gentilmente: "Filho, você se esqueceu de por que está aqui? Todas essas coisas aconteceram hoje porque eu sabia que você iria lidar com elas. É por isso que coloquei você aqui. Você esqueceu que não é sobre você, é sobre eles e você trazendo o meu amor." Eu lhe perguntei entrecortadamente: "Como eu mostrei a eles o seu amor? Foi tudo louco e rápido e nunca pensei em você. Verdade seja dita." Ele respondeu: "Você estava aqui, onde eu queria que estivesse." Então o Senhor disse: "Quero que você comungue aqui e agora, e quero que se lembre de mim." Mark enfiou a mão em seu lanche e tirou alguns biscoitos Ritz e uma garrafa de Gatorade. No meio de um grande incêndio, ele tomou a comunhão e lembrou por que estava fazendo o que estava fazendo. Ele diz: "Desde aquele dia, sempre que fico com raiva ou com medo, eu me lembro-me de um cartão escrito com giz de cera de uma menina de 9 anos. Lembro o quanto ele me ama e eu tomo a comunhão em memória dele." Subtítulo: Liberando em nossos negócios. Quando nos lembramos de quem Ele é e quem somos, podemos oferecer ao mundo um vislumbre de um Deus que eles talvez nunca tenham visto antes. Podemos revelar a eles um Pai que se preocupa, que deseja estar intrinsecamente envolvido em todos os aspectos de suas vidas. Andy Mason, o chefe da Heaven in Business, tem ensinado esse princípio às pessoas do setor empresarial há anos. Por muito tempo, as pessoas que foram chamadas por Deus para se aventurar fora da igreja receberam a mensagem de que seus empregos eram de alguma forma menos espirituais. Mas, ao ensinar homens e mulheres de negócios sobre o quanto Deus deseja fazer parte de suas empresas, Andy começou a viver incríveis milagres de provisão, novas ideias e cura dentro das empresas. Ele também tem usado a comunhão em seu ministério para o mundo dos negócios. Ele tomou a comunhão nas prisões. Lá, os presos aprendem sobre a comunhão como uma ferramenta de cura e então comungam com qualquer comida e bebida que as prisões fornecem para eles. Andy explica aos presos que eles não precisam que alguém imponha as mãos sobre eles para serem curados. Deus está curando, então, quando Ele está presente, as curas acontecem. Andy viu inúmeros milagres nas prisões. Nunca queremos reduzir a comunhão a algo pequeno. Não importa o que estejamos usando para receber a comunhão. O importante é lembrar a plenitude pelo que Jesus pagou e receber essa plenitude em todas as áreas. E, como diz Andy, se isso pode acontecer em seu corpo,
pode acontecer em sua empresa. Ele contou a história de um amigo de negócios internacional que começou a pressionar para ver mais de Deus em seus negócios. Ele já teve uma série de encontros miraculosos com a provisão de Deus. Com esses testemunhos, ele lançou um novo negócio com dois lados diferentes da empresa. Um lado estava ganhando muita atração e crescendo, mas o outro lado não havia começado a se mover. Andy juntou-se a seu amigo na oração por uma descoberta, agradecendo a Deus pelos milagres que eles já haviam testemunhado na vida desse homem. Andy explicou: eu senti que deveríamos tomar a comunhão, orar e abençoar o negócio, acreditando que Jesus já havia pago por tudo dentro do seu negócio. Eles tomaram a comunhão dentro do escritório e Andy foi deixado na estação de trem para depois pegar seu voo de volta aos Estados Unidos. Quando Andy estava passando pela alfândega de volta aos Estados Unidos, ele recebeu um e-mail de seu amigo. Assim que deixou Andy, o homem voltou ao trabalho. Assim que chegou, no entanto, ele descobriu que o local de trabalho, antes estagnado, havia repentinamente recebido pelo menos 10 pedidos de cotações de todo o mundo de grandes empresas internacionais. Eles estavam no negócio. O proprietário ficou tão maravilhado com a presença do Senhor que não pôde trabalhar pelo resto do dia. O Senhor quer invadir todas as áreas de sua vida. Ele não está apenas interessado em estar com você no céu. Ele quer que o céu invada a terra em suas famílias, em seus negócios e em suas comunidades. A Bíblia diz que Ele conhece até os cabelos de sua cabeça. Lucas 12:7. Ele sabe o que está em nosso coração e se preocupa com o que nos preocupa. Andy Mason compartilhou outra história mais pessoal de aprender a confiar na bondade de Deus e a descansar em sua presença como filho. Recebemos nossa declaração de imposto com um pagamento inesperado de imposto terminal de $15.000. Isso veio principalmente de um presente recebido no ano anterior, que investimos inteiramente na compra de nossa casa. Minha reação inicial foi de muita ansiedade. Como faríamos isso funcionar? Poderíamos juntar as mãos no pagamento? Mas como poderíamos arcar com outras necessidades de fluxo de caixa no futuro próximo? Taxas escolares, seguro médico? Quanto mais eu pensava, maior eu sentia ansiedade. E depois, culpa por não administrar minhas finanças bem o suficiente. Planejei diferentes medidas de corte de custos e planos de pagamento para fazê-lo funcionar, mas minha ansiedade era evidente para minha esposa. Na manhã seguinte, depois de passar algum tempo em oração, senti Deus destacando Romanos 4,16, herdar. A promessa é o resultado da fé e depende inteiramente da fé para que possa ser dada como um ato de graça, favor imerecido. Versão amplificada. Minha ansiedade era evidência de que eu estava confiando em minha própria habilidade para o que Deus já havia dado como uma promessa. A ansiedade nunca leva à herança. Somente paz e descanso fazem. Eu precisava mudar. Logo depois, minha esposa veio até mim com uma sugestão que ela fazia com as crianças. Por que você não pega um lenço de papel e escreve as mentiras em que está acreditando e depois rasga diante de Deus? Boa ideia. Então eu fiz. Na verdade, depois que contei à minha classe Heaven in Business minhas dificuldades, fiz toda a classe fazer o mesmo pelas mentiras em que acreditavam. Tivemos a comunhão, lembrando a promessa de Cristo e a obra plena e final na cruz. Então, ajudamos um ao outro a desfazer
as mentiras. Pouco tempo depois, voltei ao meu escritório para encontrar um e-mail de minha contadora pedindo que eu ligasse para ela. Ela tinha algumas perguntas sobre o presente. Depois de ouvir minhas respostas, ela afirmou que o presente era um presente pessoal, não um negócio, e como tal, não era uma receita tributável. Isso significa que nosso novo pagamento de imposto terminal era zero. E estou aprendendo a confiar em um bom Deus. Subtítulo: Liberando para nossos filhos. Algumas pessoas crescem com medo da comunhão. Não tanto por causa da parte come a minha carne e bebe meu sangue, ver João 6,56, mas sim, mais frequentemente por causa do que diz em 1 Coríntios 11:27. Portanto, todo aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor de maneira indigna será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Eu estava conversando com uma amiga recentemente que disse que quando ela era jovem, ela procurava freneticamente em sua memória cada pecado que ela poderia ter cometido no último mês. Ela confessaria tudo e qualquer coisa, pensando que se perdesse alguma coisa, ela poderia morrer ali mesmo, no banco de madeira. Cada mês trazia uma sensação renovada de terror enquanto ela pegava o pão e o suco. Não é assim que deveria ser. É engraçado falar agora que ela é adulta, mas experimentar o sacramento da comunhão não é algo que deveria assustar nossos filhos. A comunhão é uma maneira poderosa de encontrar o Senhor e podemos convidá-los para isso com expectativa. Sei Fidel, coautor de Ganhar Paternidade, liderou o Ministério Infantil de Betel por 7 anos. Ele fez um trabalho brilhante de capacitar as crianças a terem seus próprios encontros com Deus. As crianças não têm o Espírito Santo Júnior. Pelo contrário, muitas vezes ele tem muito mais facilidades em se conectar com a presença do Senhor, porque não tem anos de coisas para desaprender. Quando os líderes vêm ao nosso ambiente precisando de uma palavra profética, frequentemente pedimos às crianças que ministrem a eles. Sua pureza, destemor e falta de religião parecem permitir-lhes ouvir a voz de Deus de uma forma que muitas vezes deixa seu público profundamente comovido. Mas Deus deseja usá-los para mudar o mundo tanto quanto deseja usar um adulto. Eles têm acesso a Ele da mesma maneira e a comunhão pode ser uma ferramenta poderosa para eles se conectarem com a presença de Deus. Mas, muitas vezes, parece um pouco intimidador tentar ensinar às crianças algo como a comunhão. Seife detalhou como ele fez isso, explicando que as coisas mais importantes para se concentrar ao ensinar qualquer coisa às crianças é acabar com o medo, torná-lo divertido e levar ao nosso tempo. Seife usa Hebreus para ajudar a dar às crianças uma visualização da nova aliança enquanto ele introduz a comunhão. Portanto, irmãos, visto que temos confiança para entrar no lugar santo pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que ele inaugurou para nós através do véu, ou seja, sua carne, e visto que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo nossos corações purificados de uma má consciência e nossos corpos lavados com água pura. Hebreus 10, do 19 ao 22. O suco representa o sangue de Jesus. Ele explica às crianças e esse sangue nos dá acesso a um lugar que nunca fomos capazes de ir antes de Jesus morrer. Apenas algumas pessoas muito especiais podiam ir à presença de Deus. Ninguém mais poderia. Então,
Quando bebemos o suco, estamos lembrando que podemos ir com ousadia diante da presença de Deus. Não é apenas o sumo sacerdote que pode entrar na presença de Deus. Todos nós podemos. Seife explica às crianças sobre o véu que foi rasgado. O véu é como sua carne. Por isso, quando tomamos a comunhão, estamos dizendo: obrigada, Jesus, por ter rasgado o véu e nos lavado com seu sangue para que possamos ir à presença de Deus. Ele incentiva as crianças a se lembrarem do que Jesus nos deu na cruz. Lembrem-se do que ele fez. Nosso velho homem pecador faleceu. Seu sangue nos lavou tão branco quanto a neve. E somos ressuscitados como uma nova criação. Agora somos santos. Também nos lembramos de que, por suas pisaduras, fomos curados. Portanto, não estamos apenas nos lembrando no momento em que Jesus morreu na cruz. Estamos nos lembrando de tudo que a cruz fez por nós. Durante o acampamento de reavivamento de tenda deste ano, as crianças de 9 a 12 anos de idade terminaram seu tempo no acampamento com a comunhão. O orador ensinou ao grupo de crianças o que era a comunhão e o poder dela. Ele se concentrou na ofensa e na falta de perdão e explicou ao grupo como essas coisas podem ser devastadoras para nossos corações. Quando ele perguntou se alguém estava carregando isso no coração, várias crianças levantaram as mãos. Eles passaram pelo processo de perdão como um grupo e então tomaram a comunhão com Deus. Quando a reunião estava chegando ao fim, a presença de Deus encheu o acampamento. Relacionamentos que haviam sido visivelmente tensos durante o acampamento foram consertados e as crianças começaram a ter encontros com o Senhor. Amy Gagnon, a atual diretora do Ministério de Crianças de Betel, explicou: naquela noite o Espírito de Deus irrompeu e várias crianças entraram em encontros profundos com o Senhor. Eles sentiram o peso físico de Deus na sala e sobre eles. Na escola cristã Betel, a comunhão é frequentemente apresentada às crianças na primavera, perto da Páscoa. A equipe de ensino começa a lição conduzindo as crianças através de uma bela explicação do pecado. Cada criança desenha um alvo em um pedaço de papel, enquanto o professor explica que o pecado não é esse fardo vergonhoso que precisamos carregar. O pecado é simplesmente errar o alvo e o arrependimento é retornar ao foco correto. As crianças, então, têm a oportunidade de escrever em particular na mosca as maneiras como erraram o alvo. Tawny Novazade, um de nossos professores incríveis, explicou-me que os pecados que as crianças escrevem em seus papéis costumam estar pesando muito em seus corações. Ela fez questão de dizer a eles que, uma vez que o papel é dobrado, fica entre eles e Deus. Ela não vai olhar a menos que eles queiram compartilhar com ela. Com aquele papel nas mãos, as crianças passam por um período de imersão, onde Tawny os convida a ver Jesus na cruz e pede a ele que lhes mostre como é carregar seus pecados. É um momento sombrio para as crianças, ao verem o efeito que seus pecados tiveram sobre Jesus. Embora muitas vezes haja lágrimas, para muitas crianças é o momento de encontrar Jesus de uma maneira totalmente nova. Com essa nova consciência, as crianças saem de suas salas de aula pelos campos à nossa capela de oração, onde eles tomam a comunhão. É um momento de reverência. Ela explica a eles que precisamos do corpo e do sangue de Cristo para não termos mais que carregar aquele pecado. Depois que eles tomam a comunhão, agradecendo a Jesus por tudo que ele fez na cruz, é hora de uma festa de dança.
Towne põe uma velha canção chamada Pisar na Cabeça do Diabo. As crianças pegam seus pedaços de papéis de jeito que eles estão errando o alvo e escolhem um ato profético. Eles rasgam o papel ou amassam nas mãos e dançam por cima. Eles celebram o fato de que Jesus pagou por seus pecados para que pudessem ser filhos da justiça. Eles pisam no pecado que os estavam oprimindo. Então, eles comemoram e dançam juntos, celebrando sua nova realidade. Subtítulo: Deixe para fora. Muitos anos atrás, tivemos uma experiência estranha em que um colibri de estrada sempre comparecia às nossas reuniões de oração. Por meses, esse pássaro parecia do lado de fora do prédio quando nos reuníamos para adorar. Não tínhamos ideia do que estava acontecendo, mas parecia significativo. Uma noite, o pássaro entrou furtivamente no prédio enquanto um de nossos guardas estava limpando. Cada vez que o zelador parava de trabalhar para colocar uma música de adoração, o pássaro parava e observava. Cada vez que o jovem se movia, o pássaro o seguia. Depois de um tempo, uma porta de outro cômodo se abriu e assustou o pássaro. Ele correu pelo corredor até a janela de vidro laminado e morreu. A história toda era muito estranha. Então Bill foi até o senhor e apenas perguntou a ele o que estava acontecendo com aquele pássaro. Muito claramente ele ouviu: "O que estou trazendo para dentro de casa? É melhor ter um jeito de ser liberado da casa ou morrerá na casa." O Espírito de Deus vive dentro de cada crente e nunca irá embora, mas temos a honra de administrar sua presença. Deus deu o presente de seu corpo e seu sangue à sua igreja, mas eu quero encorajá-lo a liberar o poder da comunhão das quatro paredes da igreja e em sua família, seu negócio, sua comunidade e etc. Não há nenhuma área de sua vida que a comunhão com Deus não possa melhorar. Considere esses testemunhos como seus. A Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19:10. O que quer que Deus tenha feito antes, Ele deseja fazer novamente. Agarre-os, deixe sua fé crescer, alinhe-se com Cristo ressuscitado e testemunhe o poder milagroso de Jesus. Amém.